aos Hebreus, capítulo 11, para a glória de Deus e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos os irmãos e irmãs. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família, onde quer que você se encontre, seja no Brasil ou fora do Brasil, aí em outros países onde se encontram as nossas irmãs e os nossos irmãos também. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos meditar, meu irmão, minha irmã, nesta palavra, aos Hebreus capítulo 11. Nós sabemos, claro, que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso certamente quem falou foi Jesus lá no deserto, né? Segundo a Escritura, a Bíblia vai nos dizer que, louvado seja Deus, que Jesus jejuou 40 dias com 40 noites. E observa que após esse jejum de 40 dias com 40 noites, ele teve fome, né? E chegando-se a ele, o tentador disse para ele: se tu és filho de Deus, transforma estas pedras em pães. E o Senhor Jesus deu a resposta para o tentador, dizendo o seguinte: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então veja, nós precisamos nos alimentar de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós precisamos estar atento a toda a palavra que sai da boca de Deus, porque quem nos sustenta é Deus através da sua palavra. Quem nos sustenta é Deus através da sua palavra, amém? Então vamos meditar aos Hebreus capítulo 11 para a glória de Deus, amém? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram um testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criadas, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamento, da qual, louvado seja Deus, o artifício e construtor é Deus. Pela fé também, a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Até aqui, meu irmão, até aqui, minha irmã. Louvado seja o nome do Senhor. Aos Hebreus, seu capítulo 11, que vai tratar-se de algo muito importante. A fé. Isso mesmo. E nós vamos poder entender o que significa realmente a fé. Porque falar eu tenho fé é simples, é fácil, né? Mas será? Será que a fé que eu declaro ter é essa que estamos diante da palavra, a qual a palavra está afirmando o que é realmente a fé? Será que é essa a fé que eu tenho? Louvado seja Deus. Nós sabemos claramente, né, que sem fé, né, é impossível agradar. Agradar a quem? A Deus. Veja, então nós precisamos ter fé para também poder, através dessa fé, agradar ao Senhor, né? Porque é necessário que aquele que de Deus se aproxima creia que Deus existe e que Deus ele é galardoador
dos que o buscam. Então nós precisamos ter fé, mas que fé é a que nós precisamos ter? Estamos diante da palavra que diz qual é certamente a fé que nós devemos ter para a glória de Deus. Olha aqui, ó. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Está vendo o que é a fé? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas, aleluia, que se esperam. Olha só o que é a fé. A fé, segundo a palavra, é o firme fundamento das coisas que se espera. Porque o que eu já estou vendo, já estou vendo. Tipo assim, o que eu já estou vendo, um exemplo, não preciso de fé para ver se já estou vendo. Mas peraí ainda, e o que eu não estou vendo? Louvado seja Deus. Então veja só o que está dizendo esta palavra para mim e para você. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Observa que pela fé nós aguardamos e cremos que um dia o Senhor Jesus Cristo que voltará. Pela fé nós cremos, né? Aleluia, e acreditamos que o Senhor Jesus Cristo também nos levará. Louvado seja Deus, nós temos nós temos isso conosco, né? Nós acreditamos que o Senhor Jesus Cristo, por exemplo, vai fazer o quê? Vai arrebatar a sua igreja, vai levar consigo para ele o seu povo. Nós acreditamos nisso. E nós não podemos deixar de acreditar que o Senhor Jesus Cristo virá, como está escrito, louvado seja o nome do Senhor, porque o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido e voz de arcanjo e a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e então estaremos para sempre com o Senhor. Nós acreditamos nesta palavra, nós cremos nesta palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando a pessoa se aproxima de Deus e ela não tem fé, complica. Por quê? Por quê? Porque a Bíblia está dizendo claramente, louvado seja Deus, aleluia, que sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque aquele que de Deus se aproxima tem que crer que Deus existe e que Deus, ele é galardoador dos que o buscam. Então nós temos que ter não uma fé qualquer, não. Nós não temos que ter a chamada fé somente eu tenho fé. Não funciona. A verdadeira fé é essa que, diante da palavra acerca do que está dito aqui, é essa a verdadeira fé que nós precisamos ter conosco para que nós possamos, então, fazer o quê? Agradar a Deus. Aleluia. Escuta só. Ora, sem fé, sem fé é impossível agradar o Senhor. Não tem como eu agradar a Deus se eu não tenho fé. Como é que eu me aproximo de Deus? Não creio que Deus existe. Me diga coisa dessa. Não tem como. Isso não pode isso acontecer. Louvado seja Deus. Aleluia. Nós vamos aproximar de Deus e crer que Deus existe. Acreditar que Deus existe. Confiar. Ter certeza. Não ter dúvida. Não deixar que nada entre em nossos corações para nos causar dúvidas e incerteza com relação à existência de Deus, porque certamente o Senhor Deus, ele existe. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então veja só, ora, a fé é o firme fundamento das coisas, que se espera, e a prova, das coisas que se não vê. E a prova, a fé também é a prova das coisas que se não vê. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Por ela quem? Pela fé os antigos alcançaram testemunho. Foi pela fé, foi através da fé que os antigos alcançaram testemunhas. Escute só. Pela fé entendemos. Isso através da fé, somente através da fé que nós entendemos. Escute só. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Pela fé. Nós temos assim, nós acreditamos que tudo foi feito por Deus e que tudo foi feito para Deus, como está registrado e escrito em Romanos capítulo 11, verso 36. Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente, amém. Nós acreditamos que todas as coisas foram feitas por Deus. Nós acreditamos que todas as coisas, elas pertencem exclusivamente a Deus. Como está registrado e escrito no livro do Gênesis, no seu capítulo 1, verso 1 a seguir.
No princípio criou Deus os céus e a terra. Nós acreditamos que quem criou os céus e quem criou a terra foi Deus aonde? Lá no princípio. Nós acreditamos que, louvado seja Deus, que a terra era sem forma por causa do que? Da palavra de Deus, que nós acreditamos que a terra era sem forma e que a terra era vazia. Ou seja, nós acreditamos que não havia formato na terra e que na terra também não havia nada. Louvado seja Deus, nós acreditamos que havia trevas na face do abismo, por causa da palavra que nós acreditamos e cremos que havia trevas na face do abismo. Nós acreditamos que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Nós acreditamos que Deus disse: haja luz, e então houve luz. Nós acreditamos que Deus fez por ele, nós acreditamos que Deus fez para ele todas as coisas, nós acreditamos que se Deus não tivesse feito todas as coisas, nada existia. Então todas as coisas, elas existem porque Deus fez todas as coisas por ele e fez todas as coisas para ele. Então nós acreditamos sim. Nós não podemos deixar de acreditar que Deus, né? Nós não podemos deixar de acreditar que Deus não fez todas as coisas por ele e para ele. Nós acreditamos. E nós acreditamos por causa do quê? Nós acreditamos por causa da palavra que diz. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Amém. Nós acreditamos que Deus criou os céus, que Deus criou a terra, que a terra era sem forma e vazia. Nós acreditamos por causa da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então veja só, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. De maneira que aquilo que se vê, né, louvado seja Deus, não foi feito do que é aparente. Olha só, pela fé, né, aleluia, pela fé Abel ofereceu a Deus. O que Abel ofereceu? Olha, pela fé ou através da fé, Abel ofereceu a Deus, louvado seja Deus, maior sacrifício do que Caim. Como é que Abel a Deus ofereceu maior sacrifício do que Caim, se Abel não acreditasse que Deus existia? Como que Abel ofereceu maior sacrifício do que Caim ali a Deus, se Abel não tivesse fé, se Abel não tivesse a plena convicção e certeza que Deus existia? Será que Abel ia oferecer a Deus maior sacrifício do que Caim, se Abel, aleluia, fosse um homem que não tivesse essa fé, fosse um homem que não acreditasse que Deus existia? Você acha que Abel ia oferecer maior sacrifício do que Caim? Certamente não. Mas por que Abel ofereceu maior sacrifício a Deus do que Caim? Porque Abel tinha fé, e a fé que Abel tinha não era uma fé qualquer, certamente era essa fé que está dizendo, louvado seja, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não veem. Então, certamente Abel tinha essa fé com ele, e por causa dessa fé que Abel tinha, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Está aqui, ó. Aleluia. Pelo qual alcançou testemunho de que era justo. Abel alcançou o quê? Testemunho de que era justo. Oferecendo a Deus ali maior sacrifício do que Caim. Então a fé de Abel era muito grande. Ou seja, a fé de Abel era certamente a verdadeira fé. Abel acreditava de uma forma certamente inexplicável. Agora, quando nós inclinamos um pouco para Caim, dá a entender um pouco, né, que Caim não acreditava tanto, digamos que assim, né, digo eu, não sei eu, como Abel acreditava. Talvez Caim, por exemplo, não tinha a mesma fé que, louvado seja Deus, Abel teve ou tinha. A fé de Abel foi uma fé muito linda, ofereceu ao Senhor Deus um maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. Olha só quem deu o testemunho dos dons, certamente de quem? Aleluia, de Abel. Foi Deus, ó. E por ela, né, glórias a Deus, aleluia, e por ela, depois de morto, ainda fala. E por ela, depois de morto, ainda fala. Olha, pela fé, Enoque. Olha, só um outro nome aqui. Olha o nome desse, Enoque. Então entenda, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Pela fé. Isso foi feito através do quê?
da fé. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Então, meu irmão, minha irmã, entenda que certamente, louvado seja Deus, certamente Enoque não viu a morte. Por quê? Porque ele foi trasladado. E por que ele foi trasladado? Por causa da fé que certamente ele tinha, por causa certamente da certeza que ele tinha acerca da existência de Deus. Porque eu não posso duvidar, por exemplo, que Deus existe, que com certeza Deus existe. Mas será que eu carrego comigo essa certeza de que Deus existe? Será que eu tenho essa fé verdadeira de que certamente Deus existe? Louvado seja Deus. Então veja, pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Então veja só o que aconteceu ali com Enoque. Pela fé, né, Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado. Quer dizer, ninguém mais encontrou quem? Enoque. Então veja, isso tudo aconteceu certamente através do quê? Da fé. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte e certamente ninguém mais achou ou encontrou a Enoque. Louvado seja o nome do Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor, aleluia, glória a Deus. Visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a quem? A Deus. Como que então Enoque, né, agradou a Deus ou agradava a Deus? Enoque simplesmente dá a entender que Enoque agradava a Deus por causa certamente do quê? Da fé que Enoque tinha. Louvado seja Deus. Então, certamente, por Enoque ter aquela fé, né, verdadeira, aquela fé viva mesmo, então ele conseguiu agradar a Deus através, certamente, desta fé que ele tinha com ele. Em outra palavra, diz que o próprio Enoque, segundo a palavra, diz a palavra, que Enoque, ele andou 300 anos com Deus, ou seja, né? Certamente Enoque teve 300 anos de fé, acreditando que Deus certamente existia. Então veja, Enoque certamente andou 300 anos com Deus e depois não foi mais visto, e depois não foi mais achado. Por quê? Porque certamente Deus o trasladou para que certamente Enoque não visse o quê? A morte. Por quê? Porque Enoque agradou a Deus através do quê? E com o quê? Certamente Enoque agradou a Deus através da fé e com a fé. Porque é através da fé e com a fé que nós certamente conseguimos fazer o quê? Agradar ao Senhor. Isto é, você vai entender melhor que nós estamos chegando no final, né, da meditação, mas nós vamos passar pela palavra que diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então vamos lá, olha. Santo Deus. Ora, sem fé é impossível, tá bom? Nós já chegamos no versículo, além de todos os outros versículos, chave, como nós falamos, nós chegamos aqui em um outro versículo que é chave. Ora, escuta só, sem fé é impossível agradar-lhe. Ou seja, entenda minha irmã, entenda meu irmão. Se a pessoa não tem fé, essa pessoa ela tá impossibilitada de certamente o que? Agradar a Deus, porque falta fé. Né? Em uma outra palavra diz, meu irmão e minha irmã, você que ouve a palavra por meio deste tão simples, humilde e pequeno canal. Um homem que aqui está, para a glória de Deus, aprendendo pouco a pouco como lidar com a palavra do Senhor. Né? Entenda só o que diz esta palavra para mim e para você. A Bíblia diz em uma outra palavra que a fé vem, como algum dos irmãos que aí está ouvindo sabe claramente, que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, certamente, Enoque, né? Louvado seja Deus, por ter andado com Deus 300 anos e depois não mais ter sido ali visto ou e depois não ser mais achado, Enoque tinha certamente esta fé, e com esta fé que certamente Enoque tinha, ele conseguiu agradar a Deus. E como é que então Enoque recebeu esta fé? Certamente foi ouvindo a palavra de Deus, certamente lá na antiguidade. Certamente na antiguidade, provavelmente alguém falou para Enoque de Deus.
E por ter falado, certamente Enoque recebeu a fé, porque, segundo a palavra diz claramente, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então nós precisamos, louvado seja Deus, ter esta fé. Mas por quê? Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Ou seja, se não tem fé, não tem como agradar a Deus. Não existe como. Se a Bíblia está dizendo que é impossível agradar o Senhor se não tiver fé, precisa ter fé para poder agradar a Deus. Se não tem fé, não consegue agradar ao Senhor. Por mais que queira agradar a Deus, mas se não tem fé, estamos diante da palavra, mas estamos diante da palavra que diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Se é impossível, é que não tem como agradar a Deus se não tiver o quê? Fé. Tá aqui, ó. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ou seja, você, minha irmã, que se aproxima de Deus, você, meu irmão, que se aproxima de Deus, eu que me aproximo de Deus, nós temos que crer que Deus, ele existe e que Deus, ele é galardoador dos que o buscam. Mas por quê? Nós temos que crer, nós temos que acreditar, nós temos que ter essa certeza, carregar dentro de nós essa certeza de que Deus, ele existe. Deus, ele existe e ele é galardoador dos que o buscam. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é o que? Galardoador dos que o buscam. Escuta só. Santo é o Senhor. Pela fé, Noé. Isso tudo através da fé. Pela fé, Noé, divinamente avisado. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Como que então Noé fez aquela arca? Noé certamente acreditou, Noé certamente creu, Noé certamente teve aquela fé, aquela certeza de que o que ainda não havia vindo naqueles períodos ou naqueles tempos de Noé, ia vir. E Noé temeu. E para a salvação de Noé e para a salvação da família de Noé, o que é que Noé fez? Noé então foi lá e fez a arca para que eles certamente fossem o quê? Salvos. Porque ele acreditou que o que não tinha ainda vindo havia de vir. Porque ele foi divinamente avisado certamente do que havia de vir. E ele acreditou, ele creu, ele teve aquela fé, aquela certeza. Olha, vai acontecer aquilo que eu fui avisado de que vai vir. Por exemplo, não havia certamente naquele tempo, ou naqueles tempos, ou lá nos dias de Noé, certamente não havia ainda, segundo a Escritura, chovido sobre a terra. Já sabemos pelo que diz a palavra, né? Mas Noé acreditou que certamente ia vir chuva sobre a terra. Naqueles períodos ou naqueles anos, certamente era um vapor que subia de baixo para cima e depois descia sobre a terra, né? Mas Noé certamente acreditou que ia vir chuva, que ia vir um dilúvio, e Noé temeu, e para a salvação da família de Noé, o que Noé fez? Noé foi lá e fez a arca, pois se Noé não tivesse acreditado, se Noé não tivesse crido, né, naquele aviso que certamente da parte de Deus veio para ele acerca do que havia de vir, e ele não tivesse feito a arca, certamente nem Noé tinha sido salvo, e nem suas 3 noras, e nem seus 3 filhos, e nem sua esposa, e muito menos os animais, os bichos que entraram para dentro da arca, para também serem salvos e conservados à espécie, para que depois das águas do dilúvio continuasse as espécies dentre os bichos e tudo mais, e inclusive também com relação às pessoas que eram que 3 filhos de Noé, 3 noras de Noé, a esposa de Noé, e Noé no total de 8 almas apenas. Então Noé temeu.
né? Ele foi divinamente avisado e temeu. Então, o que aconteceu aqui? Noé creu, Noé acreditou, Noé teve aquela fé. Olha só, vai vir, né? Para muitos naqueles períodos, certamente, não acreditaram, não deram crédito, né? Louvado seja, como hoje nós entendemos claramente que sem a fé é impossível agradar a Deus. Então, você tem que ter essa certeza de que Deus, ele existe e de que Deus, ele é galardoador dos que o buscam. Então, veja só, o que aconteceu com Noé? Noé temeu, foi divinamente avisado das coisas que vinha, ainda não tinha vindo, temeu, né? E para o bem ou para a salvação dele e da sua família, ele construiu aquela bela arca para que quando a chuva descesse, quando as águas começassem a levantarem, eles estarem dentro da arca. Que você, minha irmã, esteja aí também na presença de Deus e não saia da presença de Deus. Que você, meu irmão, esteja aí também na presença de Deus e não saia da presença do Senhor. Louvado seja Deus. E continuando, olha só. Santo é o Senhor, santo é o Senhor, aleluia. Pela fé, Abraão. Agora vamos lá para Abraão. Vamos lá para o patriarca Abraão, né? Pai, chamado pai da fé, ou o amigo de Deus. Vamos lá para Abraão. Ó, pela fé, Abraão, sendo chamado, lembra quando Deus chamou Abraão? Né? Quando Deus disse para Abraão deixar a terra dele, deixar os parentes dele e deixar a casa do seu pai e ir para uma terra a qual Deus havia de mostrar para Abraão que terra seria aquela. Lembra? Então veja só, por que Abraão o obedeceu ali, aquela ordem que certamente o Senhor Deus deu para que Abraão deixasse sua terra, seus parentes e a casa do seu pai e fosse para uma terra a qual Deus ainda havia de mostrar para Abraão que terra seria aquela? Porque Abraão teve fé, ele acreditou. Então ele, por ter fé e acreditar, ele obedeceu a ordem, certamente, de quem? De Deus, para que ele deixasse a terra dele, para que ele deixasse os parentes dele e para que ele deixasse a casa, né, do pai dele. Então ele obedeceu, porque ele teve ali fé, ele acreditou, né, que quem estava com ele ali certamente falando, quem estava mandando ele sair da terra dele, dos parentes dele, da casa do pai dele, certamente era Deus. Então ele acreditou na existência de Deus, ele creu que Deus existia. Louvado seja Deus, ele acreditou, ele estava com aquela fé, aquela certeza e não duvidou e foi lá e obedeceu, deixando ele a terra dele, deixando ele os seus parentes, deixando ele a casa do seu pai e indo para aquela terra sem saber que terra seria aquela pela qual o Senhor Deus ainda havia de mostrar para ele que terra seria, aleluia, aquela terra para onde Deus estava mandando que ele fosse. Então veja só, aquilo foi feito através de quê? Da fé. Aquilo foi feito através de quê? De Abraão crer, né? Então ele foi lá, por ele ter fé, por ele crer, ele obedeceu a ordem do Senhor. E você vai ver que depois ele foi chamado o amigo de Deus. Abraão foi chamado o amigo de Deus. Então ele está aqui, ó. Santo é o Senhor. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. Olha para onde ele foi, para um lugar que havia de receber por herança, né? E saiu sem saber para onde ia. Abraão saiu sem saber para onde ia. Amém? Glórias ao nome do Senhor. Ó, pela fé habitou na terra da promessa. Abraão, pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, sem saber, claro, sem ter lá tanta certeza, né? Morando em cabanas. Isso foi Abraão. Também? Com quem Abraão morava ali em cabanas naquela terra? Abraão morava em cabanas naquela terra com Isaac e Jacó. Quem foi Isaac? Certamente seu filho, Jacó também. Herdeiros com ele da mesma promessa. Tanto Isaac como Jacó, herdeiros com Abraão da mesma promessa. Promessa essa qual Deus havia feito sobre a vida de quem? De Abraão. Então Abraão, através da fé, ele obedeceu a ordem do Senhor, saindo Abraão da terra que Deus mandou que ele saísse, que era a terra de Abraão, saindo dos parentes que Deus havia mandado que Abraão também saísse, e saindo da casa do seu próprio pai, que Deus mandou também que ele saísse dali. Então Abraão obedeceu, por quê? Abraão creu, Abraão tinha fé que Deus existia. Então eu tenho que ter fé que Deus existe, nós vamos crer que Deus existe. Então quando nós chegamos no versículo 10, diz o seguinte:
Porque esperava a cidade, olha só, né? Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artifício construtor é quem? Deus. Quem? Deus. No versículo 11 diz o seguinte, né? Aleluia. Pela fé também a mesma Sara. Quem foi Sara? Sara foi certamente quem? A esposa de Abraão. Este homem, louvado seja Deus, aleluia, que obedeceu ao Senhor quando o Senhor mandou que ele saísse da terra dele, dos parentes dele e da casa do pai dele. Então, veja só, pela fé também a mesma Sara, que foi ali certamente esposa de Abraão, né, recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade. Porque para Deus nada é impossível. Ou seja, porque para Deus, né, tudo é possível. Deus pode perfeitamente bem tudo quanto Deus quiser. Deus é Deus, Deus dá ordem, ele não recebe ordem. Deus é quem sempre foi, quem é e quem sempre será, é somente quem? Deus. Então veja só, pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade. Para muitos, certamente, não tinha como Sara, né, ter filho na idade que Sara tinha, porque os costumes da mulher já haviam cessado sobre Sara, enfim, ela já era avançada em idade, não tinha como gerar, e nem muito menos ter filho, mas, aleluia, ela recebeu certamente esta virtude, e quem falou foi Deus, que ela certamente havia de ter filho, e quando Deus fala, está aleluia, falado, quando Deus promete, está prometido, quando Deus diz, está dito, porque Deus é Deus, Deus falou, está falado, passa o céu, passa a terra, mas a palavra de Deus não passa. Então, aqui, ó, olha, meu irmão, aleluia, santo Deus, e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que ele tinha prometido. Sara teve por fiel aquele que tinha a ela, o que? Prometido. Então ela deu luz. Ou seja, meu irmão, ou seja, minha irmã, entenda uma coisa, não tem como nós agradar a Deus, amém? Se nós não tiver fé. Ou seja, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Deus existe e que Deus é galardoador dos que o buscam. Creia que Deus existe, minha irmã. Creia que Deus existe, meu irmão. E fique com esta palavra e que Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs. Você que está no Brasil, Deus abençoe, meu irmão, minha irmã, a tua vida, a tua casa e a tua família. Você que está aí, né, nos outros países, fora do Brasil aí, oh, minha irmã, meu irmão, meus irmãos, minhas irmãs que estão fora do Brasil, em outros países. Deus abençoe aí aos irmãos, às irmãs, seu lar e sua família também. E fiquem todos com Deus e com esta palavra, para a glória de Deus, para a glória de Deus, e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir, nos conceder. Mais uma vez, quero agradecer a todos os nossos irmãos e irmãs que têm acompanhado os vídeos que são enviados para o canal com a palavra e com os louvores e adoração a Deus. Você, minha irmã, que tem se inscrevido no canal, Deus abençoe. Você, meu irmão, que tem aí se inscrevido no canal, Deus abençoe. Você que tem comentado os vídeos, que tem compartilhado os vídeos, você também faz parte desta obra. Deus abençoe grandemente a vida de todos. Em nome do Senhor Jesus, fique com esta palavra e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos os irmãos e irmãs. Amém? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir, para a glória de Deus. Amém?